Obrigado, Bayern de Munique. Muito obrigado por acabar com a paz do torcedor do Flamengo. Rapaziada, e o Flamengo vai pegar o Bayern nas oitavas. Quem diria que passar em primeiro traria o adversário mais difícil? A imprensa está acreditando em uma possível classificação do rubro-negro, mas com o pé atrás. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, bora ver a opinião dos comentaristas. Obrigado, Bayern de Munique. Muito obrigado por acabar com a paz do torcedor do Flamengo. Aí vai a praga do Bayern de Munique e resolve perder pro Benfica. Tava tudo maravilhoso. Flamengo para pegar Benfica ou Boca Juniors. Jogo duro, mas que o Flamengo poderia passar bem. Aí, a desgraça do Bayern resolve. Vou perder pro Benfica hoje. E aí o Flamengo, que tava numa empolgação surreal, que tá passando uma empolgação pro torcedor, pega o poderosíssimo Bayern agora nas oitavas. Mas também não acho impossível passar não, tá? Tô deixando claro. Porque o Flamengo é mais time que o Benfica. Se o Benfica ganhou, o Flamengo tem chance de passar também. Mas que acabou a paz do torcedor do Flamengo. Essa desgraça desse resultado, isso acabou. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Né? Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Eu até acho que um clube sul-americano pode segurar um adversário desse. O Botafogo segurou o PSG na primeira fase, conseguiu uma vitória histórica. Mas a questão começa a ser, você tem que segurar um, na próxima rodada você tem que segurar outro, e na semifinal vai vir um time grande também. O Flamengo sabe disso. Da outra chave, a gente vai esperar o que vai acontecer ao longo da semana, mas vai ser um time do mesmo tamanho desses outros dois. Então, assim, a vitória do Benfica foi terrível pro Flamengo. Se a gente for pensar em chaveamento, foi terrível, porque vai gerar um desgaste enorme essa semana. É claro que é futebol, o PSG ainda vai medir força com o Inter Miami, a gente tem que respeitar cada adversário, mas o cenário que se mostra é muito duro. E do outro lado, para Botafogo e Palmeiras, o grande temor era a entrada do Bayern nessa chave. Até por isso acho que o Bayern correu muito nesse segundo tempo, não para evitar o Flamengo especificamente, talvez também, mas para sair do caminho do PSG e olhar para o caminho dos sul-americanos do outro lado. Para o Bayern seria um caminho mais interessante. O Flamengo vai tentar jogar da maneira dele, tentando marcar pressão, tentando empurrar o adversário para trás. Claro que às vezes você não vai conseguir, às vezes é muito difícil você conseguir fazer isso. Mas o time do Flamengo não acho que vai mudar tanto as características, não. É um time que está acostumado a jogar dessa maneira. Se sentir que não dá, aí pode ser. Mas não acho que essa seja a ideia inicial, não. Acho que o Flamengo vai tentar jogar a sua maneira, marcando lá na frente e ver o que dá. Acho que durante o jogo ele pode adaptar uma ideia aí, não tá dando, gente, vamos mudar, vamos fazer de outro jeito. Mas não acredito que será essa a postura inicial do Flamengo, não. Chave, mas o Flamengo, de fato, até pelo que se propõe a fazer, foi dos brasileiros aquele que mais encantou nessa primeira fase, né? O que não quer dizer que vai ser campeão, que vai eliminar o Bayern, que vai tirar o PSG, mas do que eles jogaram até aqui, do que todos eles se propõem a fazer, eu acho que o Flamengo é o único que tem um pouco essa até uma certa necessidade, né, de jogar esse futebol para frente, ofensivo. História, né? Vencer um Bayern de Munique é muito difícil. Já projetando o próximo jogo, Flamengo e Bayern vai ser um jogão, porque eu também acredito, também concordo com os meus companheiros que o Flamengo não vai sair da sua característica. Agora resta saber, né, o quanto de perigo o Felipe Luiz vai correr, porque de um lado você tem o Olise, que vai jogar o jogo, do outro lado você pode ter um Gnabry ou um outro jogador mais incisivo para driblar, e aí? O Musiala, que hoje, Felipe, nem entrou porque foi preservado, exclusivamente preservado, porque após a segunda partida teve alguns desconfortos, então, mas é um jogador habilidoso, objetivo, enfim. O cenário agora é assim, gente, o Flamengo não vai mudar as suas características. O Felipe Luiz, ele tem uma sintonia 100% precisa com o jeito do Flamengo de pensar e de jogar. Não pense, o Botafogo pode fazer o que fez e isso será bem recebido pela comunidade, pela torcida. No Flamengo não. O Flamengo não é que vai praticar um jogo irresponsável contra o Bayern, mas o Flamengo não vai se descaracterizar. Então assim, eu acho que esse é um fator também que eu não sabia que... Eu imaginava que tinha algum peso
na hora de ter essa discrepância entre os dois mundos, né? Entre futebol continente americano e o futebol europeu. Mas eu não achava que era tanto. A gente conseguiu, pelo menos, ver times igualando mais os jogos. Eu discordo contra essa questão dos europeus abrirem mão do torneio. Não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Eu acredito em times que vão ter uma responsabilidade muito grande e ter que justificar para o torcedor que perderam para o pessoal a ralé na visão deles. Então, assim, a gente, na visão deles, é isso. A gente são aqueles que estão lá, que estão infiltrados nesse campeonato. E, cara, que bom que os infiltrados estão fazendo bonito. Eu acho que o Flamengo vai, se não necessariamente vencer, vai fazer um jogo de igual para igual. Acabou dando sorte, né? Foi punido no final das contas por fazer uma boa campanha na fase de grupos. Thomas, muito obrigado. Vocês vão confrontar o Flamengo. Eu sou do Brasil. O que é que você sabe sobre o time Flamengo? Você assistiu aos jogos? Nós assistimos aos jogos como clube. Eu, como pessoa, não assisti os jogos até agora. Mas eu vou chamar o Rafinha e ele pode me dar algumas dicas, pode dar algumas informações. E a gente vai se preparar, mas o Flamengo foi muito bom nesse grupo. Foi um grupo duro e eles estão em primeiro lugar. O Brasil tem ótimos times e mostraram isso na competição. Nós temos que nos recuperar do jogo de hoje. São condições difíceis. A derrota de hoje não era o resultado que a gente queria. No segundo tempo, nós perdemos gols que poderíamos ter feito, nós tínhamos chances. E nós vamos erguer a cabeça, mostrar confiança. Eu tenho experiência de vários campeonatos como esse. E aí, rapaziada, o Mengão vai surpreender e classificar? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueçam de curtir e principalmente se inscrever no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!